E aí a gente mudou as sobremesas e elas ficam assim, ó. Visualmente fica muito mais legal, né? O cliente come com os olhos, não tem jeito. E aí é engraçado que só no último mês, faz um mês que a gente mudou, a venda do merengue dobrou. Certo. A gente, até pouco tempo atrás, gente, a gente usava um liquidificador de cozinha normal mesmo, mas não aguentava, toda hora quebrava. Toda hora quebrava. Eu falei, vou comprar no Mercado Livre uma forminha de barra e vou fazer a minha barra recheada. Aí chegou a forminha e falei, por que não fazer um recheio fit? Porra, que legal. Foi aí que nasceu. Nosso primeiro produto, né, da Sweet, como um Sweet mesmo, foi a barra recheada. Bom dia, meus confeiteiros. A gente está aqui no coração de Moema, na Avenida Cotóvia, na Sweet & Fit, para gravar o conteúdo que vocês mais gostam, invadindo outras confeitarias por trás da vitrine. Lembrando sempre que esse é um conteúdo patrocinado pelo Hub dos Restaurantes, que é um hub, uma contabilidade, tem sistema, tem tudo, tem muita coisa. O QR Code vai estar por aqui e também tem o link na descrição. Agora vamos invadir lá. Bom, galera, a gente tá aqui com a Carol e a gente vai dar uma entradinha na cozinha, mas antes a Carol só vai se apresentar um pouquinho. E, gente, eu sou a Carol, fundadora aqui da Sweet & Fit. Pra quem não conhece a gente ainda, nós somos uma confeitaria saudável e tudo aqui é sem açúcar, sem glúten e sem lactose. E aí a gente queria dizer que dá pra ser gostoso, né? E é muito gostoso. Importante. Bom, vamos lá pra cozinha. Primeiro de tudo, eu queria dizer que aqui tudo é rosa, inclusive a touquinha. Acho que eu nunca coloquei uma touquinha rosa na vida, é a primeira vez. Tá na paleta, né? É, tem que estar na paleta. Eu sempre fico na paleta da minha loja, mas eu tenho que entrar na paleta dos outros agora. É isso. Bom, aqui a gente já vê um passaprato com as coisas todas prontas, mas a gente vai falar dele depois. Bom, galera, chegamos na cozinha, vocês vão ver algumas filmagens aí. E aí, quando o primeiro funcionário chega aqui, ele faz o quê? Hoje a nossa produção começa às 7 da manhã, e aí começa sempre pela reposição da vitrine. Então as meninas dão uma olhadinha lá o que tá precisando repor e já começa a repor pra deixar tudo prontinho pra loja. Tá. Tem tipo uma quantidade mínima assim, ou sempre tem que encher? É baseado sempre na vitrine? A gente tem as bandejinhas, a ideia é deixar sempre preenchido, né? Todas completas. Tudo completinho. Tá. Mas a gente tem bastante coisa que fica armazenada aqui dentro pra ir repondo durante o dia conforme vai saindo. Entendi. Então você faz tudo, você repõe a vitrine completa e também a quantidade extra pra já não ter que ficar produzindo o dia inteiro, né? A gente já sabe mais ou menos quanto vende por dia. Né? Tem dias que são final de semana que vende mais, volume maior, aí já tem que deixar mais coisa aqui pronta. E tem os produtos chaves, assim, que não podem faltar nunca. Então, bombom de morango é um deles. Sempre tem que ter um estoque grande, porque ele sai disparadamente mais. E é um produto que não dá pra fazer tão rápido, né? Exige temperagem de chocolate. É o que mais vende. Ele é o best-seller desde sempre. Disparado. É muito louco isso, né? Porque pelo menos comigo, o que vendia mais há 3 anos atrás é o que ainda vende mais hoje. É bem doido. A gente também, ele desde sempre é o que vende mais. E ele é um produto bem chatinho, porque a validade dele é muito curta, morango, né? Então tem que fazer todo dia e todo dia. Você faz todo dia? Nem tipo a cada 2? Todo dia? Todo dia. Normalmente acaba, né? Todo dia acaba. Entendi. Você faz e repõe pro dia seguinte. Tá, fechou. Bom, chega aí. Aqui eu já tava trocando ideia com a Carol e vendo a cozinha. Tem, basicamente, pelo que eu entendi, ficam todas as frutas que vocês usam no dia. Isso aqui é um balcão refrigerado que ficam os recheios, certo? Certo. E aí, uma coisa que eu reparei aqui, que eu nunca vi em lugar nenhum, é a forma como vocês fazem a rotulagem. A identificação que a gente põe aqui é o ponto do recheio. O mesmo recheio a gente tem vários pontos diferentes, depende do pra que ele vai ser usado. A gente identifica com o nome o ponto do recheio. Então, tipo, aqui tá doce de leite. É que doce de leite a gente só tem um ponto. Só tem um ponto. Entendi. Aí brigadeiro branco e o brigadeiro ao leite, a gente tem alguns pontos. Entendi. Né? Tipo, brownie... Então, pra fatia, pra bolos inteiros é um ponto, pro brownie é um ponto. Aí por isso que a gente identifica dessa forma, pra gente saber certinho qual que é o tipo de recheio que a gente tem que pegar. É muito legal porque aqui tá escrito, tipo, brigadeiro branco brownie, e aí a galera já sabe que isso aqui é do brownie. Eu nunca tinha pensado nisso. em fazer, porque às vezes a gente escreve, tipo, ponto X, ponto Y, e é muito melhor escrever realmente pelo recheio, né? Aqui a gente tem uma gama grande de produtos, né? Então eu tenho vários tipos de produtos, mas a gente tenta fazer de uma forma inteligente, assim, o cardápio. Com poucas produções. Sim, poucos itens que tem e eu transformo em vários produtos. Então, tipo, eu tenho 3 tipos de recheio. O brigadeiro branco, o ao leite e o doce de leite. Só que esses 3 têm vários pontos, entendeu? Então a gente tem que ir identificando pra gente não se perder também. Pra galera que que faz tudo sem açúcar, qual que é a maior dificuldade, assim? Porque eu lembro que a maioria das pessoas que eu visito, eu conheço um pouco previamente, né? Pra não só chegar e visitar.
E você reclamava um pouco, assim, às vezes você falava que, pô, muita coisa pode melhorar de sabor e tal. Fala um pouquinho disso pra quem tá começando nessa parte. Eu acho que é uma construção, pelo menos pra mim foi, quando eu comecei, não tinha conhecimento nenhum, né? E a gente vai aperfeiçoando as receitas, a gente tá sempre mudando, sempre melhorando, conhecendo novos ingredientes, acho que tá tudo evoluindo muito, então hoje o mercado já oferece ingredientes bem melhores, são muito parecidos com os ingredientes tradicionais e tão gostosos quanto. A dificuldade ainda é deixar realmente o mais parecido possível com um doce tradicional, porque as pessoas querem comer um doce saudável, mas elas querem que pareça com um doce de verdade. Elas não querem, ter gosto de saudável. Mas eu acho que isso tá melhorando muito, os ingredientes são bem melhores. Pra gente ainda é uma dificuldade o custo desses ingredientes, porque apesar de ter muitas opções boas, o custo é muito alto. Justo. E muitas vezes o cliente não entende o valor disso. É uma batalha constante, eu acho. A gente vender pro nosso cliente ideal, porque tem muita gente que quer só comer um doce sem açúcar, mas ele não enxerga o valor disso e aí ele não quer pagar o preço disso. Porque pra ele ver um brigadeiro normal e um brigadeiro sem açúcar, ele não entende que... Não tem mágica. Entendi. Se você tá comprando um doce saudável, barato, com preço de doce com açúcar, alguma coisa errada tem. Justo. Ou o ingrediente não é saudável de verdade, tá tudo bem, aí são escolhas, né? Justo. Mas acho que a maior dificuldade ainda é essa. Dá pra fazer, pra ficar muito gostoso. Eu particularmente acho que os nossos doces são muito gostosos, assim, parecem muito com doce tradicional, mas o custo é muito alto. Nossa, eu não sabia que era tão diferente assim. O custo? Não sabia não. Muito. E olha que eu sou da área, hein? Imagina quem não, tipo, quem é cliente final, né? Eu sei que o chocolate é um bom exemplo disso, né? Teve um aumento absurdo aí pra todo o mercado, mas o nosso sempre foi muito alto. Então, assim, coisa que... Não sei quanto que tá um chocolate tradicional hoje. Tipo, 60, 70 reais o quilo. Então, o nosso é 160. Sempre foi? Sempre foi. Caraca. 160 reais o quilo do chocolate. Isso pra gente que compra em quantidade, tá? Sim. E qual que é a diferença do chocolate sem açúcar? Tem os mesmos ingredientes e só falta o açúcar? Ou... Não. O chocolate que a gente usa aqui, ele é vegano, então ele não tem nada de origem animal, ele não tem glúten, não pode nem ter a contaminação. Não existe nem possibilidade de ter contaminação cruzada? Não. Aqui, especificamente, a gente atende pessoas celíacas, então a nossa cozinha tem que ser completamente livre de glúten, não pode nem no ar passar glúten. Sim. Né? É uma coisa que a gente bate muito, não pode entrar nada aqui que tenha glúten na composição, senão já contamina. Até utensílio, assim, vou trazer um utensílio da minha casa. Não pode. Não, cozinha sem glúten, às vezes as pessoas pedem chato. pra gente fazer doce sem glúten, eu falo, cara, não vou fazer porque é muita responsabilidade. Não dá. Assim, quando eu comecei, que era lá na minha casa, enfim, era sem glúten, mas você não pode atender o público celíaco, porque existe a contaminação. Isso é muito legal, porque é bem difícil, É difícil. Tem que tomar muito cuidado, às vezes você compra um ingrediente que... fermento. Todo fermento, em teoria, não tem glúten. Mas tem várias marcas que você lê o rótulo e tem glúten. E pode conter. Tem que ficar muito atento com isso. Até tipo o chá, que você notou lá que a gente vende o chá. Tem sabores que tem glúten, tem sabores que não tem. Caraca. Às vezes a gente já comprou vários sabores, aí ela que chega aqui, a caixinha contém glúten. Tem que descartar. Nossa, tô chocado, não Tem que olhar rótulo por rótulo, é bem complicado. Nossa, muitas dificuldades, né, em relação a uma doceria, uma confeitaria normal bem mais complexo. Eu comecei nesse nicho, né, nunca nem fiz um bolo tradicional, então realmente... Pra você nem tem diferença. Nem sei como seria se fosse o tradicional, mas imagina que seja, nesse quesito, seja mais fácil, assim, de... tantas burocracias, né, enfim, a atenção que tem que ter. Pelo menos pra mim, pensando que uma produção normal, é bem mais difícil fazer isso aqui. Tem que escolher muito bem os ingredientes, né, não dá pra você usar qualquer coisa. Bom, continuando na parte de produção, ela tá tirando um bolinho aqui agora, fresquinho, que eu vou comer daqui a pouco. Bolo de cenoura é um item que a gente melhorou muito a receita aí no último ano, e ele hoje é um dos produtos mais vendidos aqui da loja. E não vai farinha. A gente usa, na verdade, nada aqui vai farinha de trigo, farinha branca, a gente usa um blend de farinha sem glúten, né? Então ele vai farinha de arroz, farinha de amêndoas, algumas outras farinhas, mas tudo sem glúten. Bom, e aí que você bate o bolo de cenoura nesse liquidificadorzão? A gente, até pouco tempo atrás, a gente usava um liquidificador de cozinha normal mesmo, mas não aguentava, toda hora quebrava. E a gente pegou esse aqui que... aguenta o tranco. Deu certo. Bom, aí aqui a gente tem uma bancadinha onde vocês guardam os equipamentos aí do dia a dia. Sim. Fechou? O forninho. Esse é o forninho que a gente usa pra fazer tudo aqui. Progás, o mais basicão da Progás, né? O mais basicão, eu tenho ele desde antes de abrir aqui a loja. E ele tá dando conta aí por enquanto. Então tá ótimo, tá ótimo. A gente faz mágica, a gente faz mágica aqui, viu? Aí você tem um fogãozão 4 bocas, a gás. O fogão a gente usa só pra as panelas mexedoras mesmo. Só pras panelas mexedoras, nada mais? Nem derreter chocolate, nada? Não. Tá.
Deixa eu falar, Você chega a usar ele as 4 ao mesmo tempo, assim? Ou não, normalmente então, não. Aqui a gente tem mais uma bancadinha de apoio, que ela tá trabalhando. Bom, aqui, tava falando com a Carol, e elas fazem as montagens dos copinhos que não são mais copinhos. Mas conta aí pra gente. Lá em 2021, tinha idealização, nem tinha nem loja, enfim. Ainda fazia num espaço meio improvisado, de ter aqueles copinhos super personalizados, enfim, a gente fez uma produção bem grande, foi tipo uma conquista, e deu super certo por bastante tempo. Mas agora com a loja física, enfim, a gente faz bastante evento também externo, eu senti a necessidade de mostrar mais o produto, porque aquela embalagem, apesar de ser linda, não dá pra enxergar o que tem dentro, e eu acho que o cliente sente falta de ver o que ele tá comprando, né? E aí, nesse último mês, a gente mudou, então minha seladora está aposentada por enquanto, ainda não sei se voltaremos em algum momento, deixa ela aí. E a gente optou por mudar por essa caixinha acrílica, que eu achei diferente, confesso que nunca vi por aí. Também não queria fazer igual todo mundo, queria ter um diferencialzinho ali. Eu achei essas caixinhas ficaram bem legais e ela acaba tendo o mesmo peso, o mesmo volume do copinho. E aí a gente mudou as sobremesas e elas ficam assim, ó. Visualmente fica muito mais legal, né? O cliente come com os olhos, não tem jeito. E aí é engraçado que só no último mês, faz um mês que a gente mudou, a venda do merengue dobrou do que a gente vendia no copinho, porque a gente vende nessa embalagem, assim, fez bastante diferença. E as minhas dúvidas em relação a isso foram meio que sanadas. Falei, gente, será que... Faz muito sentido. E tá dando super certo. Aí agora a gente vai aprimorar essa embalagem, né? Fazer um adesivo diferenciado e tal. A gente tá validando e acho que vamos ficar com essa mesmo. E no delivery você manda assim também? Mando assim também. A última visita que a gente fez foi na Hila e ela usa os copinhos. Só que se você for parar pra pensar, até onde eu sei a Hila não tem vitrine, né? Então pra ela até acaba fazendo sentido, mas pra quem tem vitrine, cara, vende muito mais. Tipo, se eu chegasse na vitrine e visse 10, 15, 20 copinhos todos iguais, ou visse 2, 3, 5 chama doces, muito mais atenção. Pô, chama muito mais atenção. Sim. Se você tem vitrine e coloca copinhos, isso aqui é coisa de gênio, tá? Porque eu pelo menos nunca vi em nenhum lugar. O que eu já vi no máximo é alguém deixar tipo um copo meio à mostra, assim, mas você acaba perdendo aquele produto, né? Já tentei fazer isso aqui também. Teve uma época que a gente tinha taças de sobremesa que servia aqui na loja, enfim, e a gente deixava uma de amostra, porque se não tem amostra, o pessoal não compra, porque não vê. Mas é isso, toda hora tem que descartar. Tem que perder. Porque fica feia e fica produto, né? Ruim, né? Porque além de ter o produto exposto, mas tá feio. Aí que a pessoa não vai comprar mesmo. É muito legal. Bom, e aí aqui vocês montam com as... Já deixa aqui, né, de apoio pra facilitar na montagem aqui. Tá. A gente sempre opta aqui na loja, né, por montar na hora, porque como é morango, muito chato, fica bonito, fresquinho. No dia, né? Porque assim, se fica aí 2 dias, já tá cheio de água. Já tá zoado. Então assim, é bom e ruim essa embalagem, né? Mas a gente tenta sempre montar na hora do pedido, então a gente deixa uns 2, 3 só montados na vitrine, mas como no delivery sai bastante desse, a gente pede pra cozinha montar e aí sai sempre bem fresquinho. Não, eu ia te perguntar isso agora, já respondeu. Eu ia falar, vocês não montam nada na hora, mas então vocês montam na hora. Saquei. Os copinhos a gente ainda monta. Só esses? Só. Mas eu acho muito legal, porque principalmente pelo fato de fruta, né, fica o mais fresco possível, assim, não tem nem margem pra erro, assim. Bom, a gente já tá... A cozinha não é muito grande, né, que a gente tava falando. A cozinha é bem pequenininha, a gente faz um certo milagre aqui dentro. Mas você também tá... Eu chamo de eficiência operacional, ela chama de milagre. Pode chamar como você quiser, né, mas é isso, o espaço é bem pequenininho. A nossa equipe também é bem pequenininha, a gente até outro dia tinha 2 pessoas só na cozinha, agora a gente tá com 3, mas é isso. Eu falo que são poucos e bons, é isso. Tem gente muito boa, ganhando um pouquinho mais, porque tem um monte de gente que ganha pouco e fica não, concordo, enrolando, não trabalha bem às vezes, né? Saindo dali, a gente vem pra partezinha final, aí aqui, uma batedeira, você bate... Essa trabalha, hein? Tudo. Todas as massas que a gente faz aqui, a gente bate aqui. Exceto a de cenoura que é no liquidificador. Que a gente mostrou, né? E aí dá um belo adianto, né? Que ela é uma batedeira maior. Antes ele também... 1 ano e meio que a gente tá com ela. Fazia na mão primeiro, depois na de casa e depois nessa. Dá um adianto. Na batedeirinha a gente até tem ela ali ainda, mas a gente usa pra bater chantilly, às vezes alguma coisa assim. Mas as massas todas aqui agora. Todas aqui. Dá um belo adianto. E aí nessa bancadona que tá esse bolo lindo. Esse é a fatia do dia, né? Essa é a fatia do dia, que é a famosa fatia da Mali. Mali pra quem sabe é minha bebê. Ah, que legal. É o bolo que a gente fez no aniversário dela e acabou virando uma fatia do dia.
que da hora. Fatia do dia é um dos produtos que a gente mais vende aqui também, o pessoal gosta muito. Todo dia é uma diferente. Todo dia a gente tem uma fatia diferente. Isso é muito legal. É assim, a gente tem uns 3, 4 sabores que vendem muito, então a gente sempre tenta fazer esses. Toda vez que a gente tenta inovar, vamos fazer uma diferente, aí dá uma encalhadinha. Falando, tá vendo? Porque a gente só faz as mesmas, porque são elas que saem. Mas... Aí aqui você faz então o mise en place, bate aqui, você finaliza as coisas aqui também. Essa bancada que a gente mais usa aqui dentro, né? Quando ela fica aqui no centro, as meninas acabam fazendo bastante coisa aqui. E aí daqui já vai pra onde a gente viu que é o passa-prato, né? Então... Tudo que vai sendo finalizado, coloca lá no passa-prato pra ir pra vitrine. Fechou. Então vamos pro passa-prato e pra vitrine. Bom, a Carol falou que eles têm um passa-prato, né? Então tudo fica pronto direto já pra ir pra vitrine. Pra quem não sabe, um passa-prato é isso aqui, ó. Literalmente pra passar os pratos de um lado pro outro. E aí a gente vai colocar agora na vitrine. Bom, saindo do passa-prato a gente vem pra vitrine, aí esse é seu espaço para atender os clientes e o iFood, né? É isso. Tudo aqui é bem compacto, como vocês podem perceber, desde a cozinha até a loja. A gente tem as vitrines aqui, né? Então eu tenho uma vitrine que é refrigerada e uma que é seca, então aí depende do produto. Quando a gente abriu a loja, empreendedor, sonhador, né, gente? A gente idealiza uma coisa, então muita coisa já mudou desde lá. A gente tinha muita coisa empratada, que saía direto da cozinha, enfim, durante o expediente. Tinha muitas coisas que vendia só na loja. E durante esse passar do tempo, a gente foi aperfeiçoando, vendo o que funciona melhor ou não. Hoje a gente nem tem mais atendimento em mesa, né? Foi uma coisa que a gente tirou, aí já tem mais de um ano. Porque a gente entendeu que funcionaria melhor. Então, hoje o cliente vem, faz o pedido aqui, né? Direto no balcão. E aí a gente tira o pedido, dá um pager pra ele e ele retira aqui no outro balcão. Durante a semana é mais tranquilo, então a gente até consegue levar na mesa, enfim, não tem nenhum problema, que a loja é bem pequenininha. Mas final de semana que dá uma pegada realmente, isso ajuda muito a gente a não se perder, né? Como a gente tem uma equipe bem enxuta, então a gente dá o pager, bipa, o cliente vem, pega, então dá uma facilitada na nossa operação aqui. Pô, isso é muito legal, né? Lá é a mesma coisa, assim, a gente nunca tive, atendimento de mesa você cobrava 10%, aquela coisa mais tradicional, né? Lá eu nunca tive, mas é a mesma coisa. Durante a semana a gente até leva, porque vem poucos clientes, mesmo mais no final de semana, quando a loja enche assim, tem uma coisa pra te auxiliar. Dá uma boa ajuda, senão você tem que ir na mesa, tirar pedido, aí vai, leva, aí depois você vai e cobra. Tipo, tudo isso já transforma um pequeno caos. Então isso mudou bastante pra gente, melhorou muito. E também porque o delivery também sai daqui, então fica tudo nesse mesmo computador, sai o pedido, sai ali na impressora, as meninas separam aqui. Então tudo acontece nesse espacinho aqui. Os saquinhos de delivery ficam aqui também, as embalagens ficam aqui nos embaixo, armários, nos armários, né? Então é tudo aqui. Bem compacto. Tudo acontece aqui. No delivery você tem bebida ou só na loja? Só na loja. E na aí loja tem... a gente tem cafés, tem vários cafés especiais, cappuccino de pistache, umas bebidas mais diferentes. E tem também bebidas geladas, né? Então tem soda italiana, tem mate gelado que a gente faz na hora, bastante coisa. Eu vou aproveitar a deixa pra nossa mão invisível dar um presente. Ó, que chique! A gente tá agora com o apoio da Vora, que é uma marca de xaropes, e a gente trouxe pra você depois você provar. Legal, hein? Você servir aqui se você quiser, ou pra você... Legal, hein? Se você gostar muito e quiser levar pra casa, a gente deixa também. Bacana, ó. Todos os xaropes são feitos de forma natural, é bem gostoso, a gente usa lá, já tem deve ter uns 6 ou 7 meses mais ou menos, talvez até mais. Obrigada pelo presente. Acho que é isso, acho que agora tô com fome. Agora é a minha hora preferida. A melhor hora, né? Hora de comer. A hora de comer. A gente vai escolher os docinhos que eu vou comer, bombom de morango, pelo menos uns tem 2, ter, né? por favor. E é isso, vamos comer. E agora eu vou comer, principalmente o bombom de morango. O legal de mostrar aqui é que ela tem um cardápiozinho ilustrado, que vocês vão ver mais de perto, porque eu já filmei. E enquanto eu como, queria saber um pouco da sua história, como é que você começou, da onde veio, diz aí. Ai, gente, minha história é meio doida. Começou um pouco do nada. Empreender nunca foi algo que eu quisesse. Muito pelo contrário, eu falei, Deus me livre de ter negócio, nunca quis. Sou engenheira de formação, estudei muito pra me formar. Sempre foi um sonho, assim, ter uma faculdade, enfim, eu fiz faculdade pública, que era um sonho da minha vida. Era bancária, trabalhava no Banco Itaú com projeto, uma carreira legal. E aí, na pandemia, tudo começou a mudar. Cara, muita gente na pandemia, né? Sempre que eu falo com alguém, é isso. É muita gente, né? Mudou a vida de muita gente pra melhor. Mas muita confeitaria começou na pandemia. Acho que muita gente mudou a visão de vida, sim, né? De fato, enfim. de fato. E na pandemia, né, virou aquele caos, enfim. Eu acabei voltando pra casa da minha família, que morava na época em Cotia. A minha mãe ficou sem trabalhar, ela é fisioterapeuta, enfim, na época ficou sem trabalho, e eu estava trabalhando de home office do banco, e aí dei a ideia pra ela de a gente fazer marmita fit, né, pra dar uma renda, ajudar ela lá. Justo. Então ela fazia as marmitas e eu ajudava na divulgação, enfim, comecei a oferecer pra galera do banco que trabalhava comigo, né, uma marmitinha fit, sempre bom. E aí, assim, começou a virar um pouquinho, mas ali nasceu a sementinha do empreendedorismo em mim. Ali você sabe? tem ideia de quanto você vendia, assim, por semana? Não, sei lá, era muito pouquinho.
muito pouquinho. Não consigo nem lembrar, assim. Mas era muito pouquinho e era só marmita. E era totalmente pra minha mãe. Marmita tipo, é isso eu tava aqui, no né? banco. De comida mesmo, né? Sim. Ah, não, foi mal. Confundi completamente. Comida, arroz. Sim, enfim, não, confundi completamente. Marmita Esquece, fit esquece. mesmo. Eu que Não chapei. doce. Sim, eu que chapei. Até aí, zero doces na história. Entendi. E aí, mas ali acho que nasceu a sementinha, né? Nunca quis empreender. Mas em 2020 eu tinha começado a fazer faculdade de nutrição, então eu terminei engenharia e comecei nutrição, porque já era algo que eu gostava muito, né? Eu tinha um Instagram que era voltado pra alimentação saudável, né? Eu era blogueirinha fit. Você, como pessoa, gostava do mundo fitness já? Eu gostava, assim, na verdade de 2016 para 2017, eu passei por uma reeducação alimentar, tava super acima do peso, enfim, então isso mudou muito a minha vida. E aí eu criei esse Instagram, enfim, compartilhava um pouco da minha rotina, então já gostava muito desse nicho. Sim. Né? E aí comecei a fazer a faculdade de nutrição, só que aí veio a pandemia, virou uma bagunça, falei, eu vou trancar, depois eu volto, porque eu tava fazendo realmente porque eu gostava, né? Não era diferente da primeira faculdade, que era tipo, preciso ter uma profissão, então tranquei, e aí nesse meio tempo começamos a fazer a marmita, aí falei, putz, vou querer fazer uns docinhos ali pra vender junto com a marmita. Entendi. E aí nessa época tava super viralizado uma tal de barra recheada, não sei se vocês lembram, lá em 2020. Lembro. E aí eu morava lá em Cotia e tal, e só tinha uma marca que acho que até chamava Barra Recheada, que era aqui em São Paulo. Nossa, isso eu não sabia, da marca eu não sabia. Eu não sei nem se eles existem ainda, mas tava super viralizado. E aí eu queria muito provar, só que era muito longe. O frete ficava R$40. Falei, não dá. Aí eu falei, vou comprar no Mercado Livre uma forminha de barra e vou fazer a minha barra recheada. Aí chegou a forminha e falei, por que não fazer um recheio fit? Porra, que legal. Foi aí que nasceu. Nosso primeiro produto, né, da Sweet, como Sweet mesmo, foi a barra recheada. Então fiz uns recheios fits da minha cabeça. E aí falei, vou começar a vender junto com as marmitas. Então no começo vendia junto com as marmitas. Entendi. Depois as coisas começaram a dar uma normalizada. Eu tomei a decisão de separar as marcas. Então até então chamava Marmitaria, sei lá o quê. Nem lembro o nome. E aí eu criei a Sweet, né? Então agora em agosto, faz 5 anos que eu criei a Sweet. Nossa, a gente vai fazer 5 anos agora, 2 semanas. Muito na mesma época. Em agosto vai fazer 5 anos que eu criei a marca. E a loja física aqui vai fazer 3 anos. Em agosto também. Caralho, Carol. E aí eu comecei a vender as barras, enfim, aí comecei a fazer mais produtos, mas aí nessa época eu tava no banco ainda, então eu fazia as duas coisas em paralelo. E aí, em outubro de 2020, eu tomei a decisão de sair realmente do banco, pedir demissão pra viver da confeitaria, né? Na minha cabeça já tava tudo certo. Doida. Eu fazia no fundo de casa, tipo, mas sem noção empreendedorismo nenhuma. tem esses saltos de fé, né? Não, eu falei, gente, já tá tudo certo, é isso. Vou pedir demissão e é isso que eu vou fazer da minha vida. E aí pedir demissão, saí, né, com a cara e com a coragem e comecei a me dedicar 100% à Sweet. Falei, agora tem que fazer isso daqui dar certo. Sim. Aí você já pensava em abrir loja física ou só pensava em vender mais mesmo? Assim, eu sempre fui muito pé no chão, assim, sabe? Eu sempre vou caminhando bem devagarzinho, sentindo as coisas. Eu tava no fundo de casa ainda, né? Isso foi em outubro, aí no começo do ano eu aluguei um espaço aqui em São Paulo, uma clientela que era bastante daqui, então eu sempre vinha 1, 2 vezes por semana pra cá pra fazer entregas, eu que fazia tudo. Isso começo de 2021 ou 22? 2021. Começo de 21. Em janeiro de 21 eu aluguei um imóvel aqui no Jabaquara. E aí não tinha grana, né, pra ter um imóvel pra confeitaria e pagar meu aluguel, porque eu também teria que morar pra cá. Eu aluguei uma casa, né, que em cima tinha um quarto que era a minha casa. E embaixo era a minha cozinha. Então você se mudou? Eu mudei. Você mudou de casa por causa da Sweet? E aí fiquei um pouquinho mais de um ano, literalmente dormindo e acordando no trabalho, porque era ali que eu vivia, né? Eu tinha um quarto, muito legal. E embaixo era a minha cozinha, fazia tudo sozinha, enfim, produzia, limpava, vendia. Tudo. Eu sabia um pouco da tua história, mas eu não sabia, assim, porque são poucas as pessoas que teriam o peito de falar, mano, eu vou sair, assim, não é só sair do trabalho, né? É sair do trabalho, se mudar completamente de lugar. E, cara, dormir e acordar fazendo a mesma coisa. Às vezes até hoje eu olho pra trás e falo, gente, nem eu acredito que eu penso nisso também. Porque a gente reclama tanto hoje, tipo, olha uma loja, tipo, eu tenho uma equipe. E a gente reclama tanto, a gente esquece. E a gente trabalhava 12, às vezes 13, 14 horas dia. Assim. Eu dormia e acordava trabalhando, literalmente. E aí ficou um pouco mais de um ano nisso, depois eu acabei indo morar com meu marido, né, lá em Barueri, e aí me mudei, continuou só a cozinha, mas aí enquanto eu reformava aqui, né, que a gente já tava no plano de montar a loja, a gente montou aqui em agosto de 2022, né, então até esse momento eu só tinha o delivery lá no Jabaquara. E o estalo de assim, pô, vou
já fiz tudo isso, né? Já me mudei de casa. Agora preciso sair de casa e alugar um espaço. Era porque já não tava mais dando conta ou... Não, eu sentia que faltava, assim. Tipo, não é que não tava dando conta. Nessa época eu já tinha uma funcionária que me ajudava na cozinha. Tá. Mas a gente não vendia muito, assim. Eu vejo muita gente falando, tipo, você só abre uma loja física quando... não. Né, você já sabia que você dá pra pagar, não sei o que, não sei o que lá. Pra mim, a minha experiência foi um pouco diferente. Sim. Tipo, quando eu tinha só o delivery, eu, sei lá, faturava 25 mil Mas, no cara, mês. Em casa isso já é bom. Porque muito bom. Meus custos eram mínimos, né? Então já era muito bom. Mas vender isso em casa já é uma loucurinha, assim. Sim, mas assim, pensa, não é um faturamento que dá pra você abrir uma loja física. Não dá. Né? Em Moema, então, Só que assim, eu falo, sempre tive muito pé no chão. Então, assim, eu achei um ponto que o aluguel era muito bom, que é onde a gente tá aqui. Então, falei, não vai me apertar tanto. Sim. E vamos tentar, né? E aí, a família do meu marido me ajudou, né? Com investimento pra montar a loja. E aí, a gente montou, meio na casa e na coragem também. Não, né? Com pé no chão, mas assim, pensando que esse próximo passo seria necessário. Porque assim, do jeito que eu tava lá em casa, eu não conseguia crescer muito, eu não conseguia sair muito daquilo, eu sentia, né? Eu falei, gente, mas isso acontece passo. E no primeiro mês de loja aqui, tipo assim... Dobrou. Mais que dobrou. Triplicou. Comigo foi, cara, parece que eu tô assim. escutando minha própria história, assim, é bem louco. Foi, tipo, triplicou. É porque você tem mais um canal de venda, né? Tipo, você só tinha delivery, agora você tem delivery e loja. E as pessoas, às vezes, eu não sei se isso ainda acontece, mas pelo menos na pandemia, as pessoas, às vezes, não botam muito uma fé que aquilo existe mesmo, assim, que aquilo é uma coisa, até você ter uma loja com um logo e poder entrar. E a visibilidade acaba sendo outra, né? As pessoas passam aí e vê, tipo, por mais que não compre aqui, pede um delivery, você vê aquela loja aí, ali na cotovia, enfim. Sim. Acho que tudo isso influencia. Lógico, os custos também aumentam, mas eu tentei fazer de uma forma que meus custos não aumentassem tanto. Bruscamente. É um risco calculado, né? Funcionário mínimo possível, enfim. E tem dado certo. E disposto a trabalhar também, continuar trabalhando o que precisasse pra fazer a loja dar certo, né? No começo, eu tava aqui de noite, todos os dias, todo sábado, todo domingo, enfim, né? Pra fazer realmente dar certo. Só, né, recapitulando. Saí do banco, enfim, trabalhava lá. E quando eu trabalhava no banco, eu lembro que tinha uma galera que levava os carrinhos lá, tipo... Então, desde que eu comecei a empreender com a confeitaria, eu já pensava muito nisso. Eu falei, putz, vou comprar um carrinho pra levar também das empresas. E eu comprei o carrinho muito antes de ter a loja, né? Isso eu não sabia também. Sim. Eu comprei pra tentar ir pro banco, lá pro Itaú. Sim. Mas na época eles estavam todo mundo de home office, demorou muito pra voltar ao Itaú, né? Você quis até vender o carrinho uma época depois, né? Depois de já ter a loja. Ficou parado muito tempo. Entendi. Assim, logo que eu comprei, eu consegui fazer alguns eventinhos, ia em umas academias, mas aí acabava não valendo muito a pena. Sim. É um trampo de carregar o carrinho, enfim, tudo isso, que ele é grande. Mas aí a gente chegou aí pro Santander, começamos aí pro Mercado Livre, enfim, fomos em algumas empresas que davam um retorno legal. Mas depois ficou parado, depois que eu abri a loja física, ficou parado um tempão. A gente parou porque eu não tava dando conta. Até porque você precisava ficar de olho aqui, né? Então aí deu uma parada. E aí, só que eu continuei tentando o Itaú. Porque eles acabaram voltando pro presencial, não 100%, mas voltou muito. E eu continuei tentando. Aí no final do ano passado, foi anos tentando, deu certo. A gente conseguiu fechar o contrato lá com o Itaú. Entendi. Então aí agora a gente é um fornecedor oficial deles, né? Então, homologado, 1, 2, certinho, 3 semanas por mês a gente vai, leva o nosso carrinho lá dentro e fica vendendo os doces lá dentro. E vende os doces pros funcionários do Itaú. Isso mesmo. E aí acaba querendo não sendo uma segunda loja, né? Uma segunda loja. Gente teve esse papo com o pessoal do Caritó, quando a gente visitou eles. Existem várias formas de ganhar dinheiro com a confeitaria, não só loja, delivery e eventos. Pelo menos esses eventos, digamos, fechados, assim, que não é feira aberta, normalmente costuma dar certo, né? Empresa é bem legal, normalmente dá um retorno legal quando é empresa grande, né, que tem bastante gente. Se aceita VR também, isso deve ajudar? Tem que aceitar. Lá tem várias regrinhas que a gente tem que seguir, lá tem as regras. Tá lá dentro, tem que aceitar o ticket, tem que usar a maquininha da rede, todas as coisinhas. Que é do Itaú, justo, a laranjinha. Mas vale super a pena, assim, dá bastante retorno. E muita gente conhece também, porque tem muita gente no banco. E aí tem muito cliente que vem aqui na loja que conheceu do banco, então reflete em tudo. Sim. Né? Reflete em tudo. É verdade, e a gente tem que é isso, tipo, tem que ir se desdobrando, sabe? Sim. O banco é onde? É na Zona Sul também? Tem alguns polos, né? Os que a gente vai aqui no Metrô Conceição. Que é perto. Que é o SEI, que é super pertinho aqui pra gente. Tem o da Moca, que é o Centro Tecnológico do Itaú. Sim. Que aí que é lá perto pouco mais de mim. longe. Aí fica aí na Avenida do Estado. Assim. Tá, justo. Mas é isso, assim. Isso dá uma bela ajuda pra gente, né? Então, é loja, delivery, evento. A gente vai se reinventando aí como dá. Tem que dar onde você conseguir ganhar, tem que ganhar, né? Porque tem que manter a loja em pé. Pra quem tem loja, não é fácil. Mas é isso, a gente, nesse final de ano,
né, nesse primeiro semestre aí de 2025, a gente bateu aí nosso recorde de faturamento. Então, legal. Estamos crescendo. Tamo bem, né? tamo bem. É um processo, dias e dias, né? Mas estamos caminhando. Bom, eu vou comer e aí... Vou comer, lógico, eu vou comer o bombom de morango, eu vou mostrar pra vocês. Mas enquanto eu como, eu queria que você falasse, se você puder, pra gente finalizar, o que você pensa? Faço essa pergunta pra todo mundo, nem sempre todo mundo tem uma resposta na cabeça, mas daqui 5, 10 anos, assim, o que você pensa da Switch, assim? Você quer vender? Você quer franquear? É contigo. Ai, gente, que pergunta difícil, né? Eu sinceramente... Tem dias que eu quero ter 10 lojas e tem dias que eu quero fechar Vender tudo, né? Não quero mais nenhuma. Mas eu não tenho muita ideia de franquear. Eu na minha cabeça, eu tenho que franquia só é bom pro franqueador. Eu não queria falar nada, mas a minha opinião é essa também. É um pouco da visão que eu tenho, né? Então não é minha ideia. Talvez abrir outras lojas. A gente abriu uma loja agora recente, uma operação lá em Alphaville, né? Que é só takeaway e delivery, né? É, pra dar uma validada. Mas assim, não sei. Não sei, sinceramente, não sei dizer se eu quero abrir muitas lojas, não. Muito bom, tá? Se eu comesse assim, se alguém simplesmente me desse, eu não... Não falaria que é saudável. Não conseguiria saber não que é saudável. A única diferença que eu sinto é que o chocolate é um pouco mais amarguinho. Mas eu não sei se ele é amargo. Ele é meio amargo. Se ele é o meio amargo, eu não conseguiria saber. Ai, que bom essa ideia, gente. Ter o doce ser o mais parecido possível com um doce normal. Ele é visualmente possível. Ele é visualmente parecido, a textura é muito parecida também, o sabor também é muito parecido. Pra mim, tipo, só realmente o meio amargo, mas ele é meio amargo, então não tem erro nenhum. E sobre abrir, cara, eu já tive a segunda loja no Brooklyn. Quando a gente é pequeno, né? Às vezes você tá em casa, você vê tudo isso, você fala, nossa, vocês são grandes e tal. A gente é pequeno. E se você não tem uma estrutura de, tipo, ter uma gerente pra cada loja, assim, que vai resolver os problemas, ter 2, 3 lojas, é um BO, assim, é bem complexo, é bem difícil. É bem difícil. A gente abriu lá em Alphaville em outubro, foi exatamente no mesmo momento que saiu o contrato com o Itaú. Então, casou tudo. Eu falo, se fosse uma semana antes, eu não teria aberto em Alphaville. Porque a loja tá lá meio que em stand-by, tipo, eu não consigo dar muita atenção. Tem muitas coisas, eu queria colocar café lá, queria fazer várias coisas, mas nesse momento eu ainda tô com um pouquinho de pé atrás, né? Porque você é uma só, né? Eu sou uma só, e aí eu tenho uma bebezinha também, tem 1 ano e meio, depende muito de mim. Sim. Então não dá pra simplesmente deixar e ir embora. E vazar, tipo, né? Ela depende... 100%. Se ela tá com a babá, é ótimo, mas se não tá, sou eu que tenho que estar lá. Sim. E não dá pra ficar tocando muita coisa ao mesmo tempo, né? Tipo assim, essa loja, com qualidade, o Itaú né? Com qualidade não dá. Qualidade. A gente acha que tem que escolher nossas batalhas. Depois que eu fui mãe, me fez repensar um pouco mais de, não sei se eu quero abrir muitas lojas, não, assim. Ai, não sei. Sinceramente, acho que... Eu acho que se eu recebesse essa pergunta agora, eu também não saberia responder. Porque com 5 anos, você já viveu tantas coisas, né? Com 5 anos de empresa, assim, que você pondera com mais calma as coisas, assim. Você fala, putz, abre uma loja, aí você pensa em tudo que envolve, você fala, putz, antes eu era muito, assim, tipo, de loja física. Tipo, também. Nossa, muito legal. Aqui é super pequenininho, mas eu falo que se eu abrisse outro ia ser menor ainda, né? Porque eu acho que cada vez eu quero tirar mais o presencial. Eu queria, tipo assim... Eu gosto muito de delivery. Sim, eu acho que delivery é uma operação muito boa de se trabalhar. E takeaway. Não sei, talvez presencial é mais futuramente difícil. talvez eu migre 100% pra esse modelo, assim. Presencial é difícil mesmo, eu pelo menos acho. É que o delivery tem a logística, mas o presencial tem suas complexidades. E vou te falar que o que pega mais pra mim hoje do presencial, da loja física, é mão de obra. Sim. Porque ter mão de obra boa é muito difícil, ter a pessoa que atende sorrindo, e aí pra você dar um atendimento meia boca... É melhor não dar. É ruim. O pessoal acha ruim, não volta porque acha o atendimento ruim. É difícil. E é difícil ter um atendimento de qualidade hoje em dia. É bem difícil. Até por isso você deve ter tirado o atendimento de mesa, né? Atender em mesa tem que ser excelente, né? Tem que ser excelente, tem que melhor ser bem não ter. bom. Então tá cada dia mais difícil de ter essa mão de obra boa, né? E aí isso dá uma pesada mesmo. Dá, sim, de fato. Então, não sei, talvez pro futuro eu migre. Só pra delivery e takeaway. Portinha na rua, sem nada pra sentar, só a cadeirinha na rua e pau na máquina. Talvez, não sei, as possibilidades. Bom, dia de cada vez, né, gente? Pra gente que é pequeno é assim. Não, pra gente que é pequeno eu acordo com essa vontade de abrir 10 e no dia seguinte de fechar tudo. É difícil. Bom, é isso, eu vou levar uns docinhos pra casa, porque eu sou bobo. Fala pra gente o endereço, o Insta da Switch, se você quiser ser o Insta, como é que a gente acha? Bom, o Insta da Switch é Switch & Fit _atelier, né? A gente tem essa loja física que fica aqui na Cotovia 514 em Moema, e a gente tem a operação Takeaway, que fica lá em Alphaville, dentro do centro comercial. E é isso, aqui a gente abre de terça a domingo, temos cafezinhos especiais, temos salgados na loja também. Qual que é o horário?
de terça a sexta, das 12 às 21. Uhum. E de sábado e domingo, da 1 às 21. Ah, da 1 às 21. Perfeito. Então a gente abre mais aí o período da tarde até a noite. Perfeito. Mais algum recado? Quer falar alguma coisa? Ai, gente, pra vocês aí que estão começando a empreender, que já estão nessa luta, força. Resiliência. E resiliência. Eu acho que quem sobrevive é realmente quem tem resiliência, porque os obstáculos estão aí o tempo todo. Eles sempre né? vão estar. A gente vive aí de altos e baixos, mas tem que ter um propósito muito firme ali, né? Do porquê que você tá Também fazendo isso. Também acho. Senão é muito fácil desistir mesmo, porque Também não acho. é fácil. Mas força, que vai dar certo. É isso, obrigado, Carol. Se inscreve, comenta, todas aquelas coisas que vocês sabem. Até o Valeu, Ale. próximo. Obrigada aí pelo convite Valeu. também, viu?